Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então pessoal, vim hoje gravar uma aula aqui para vocês. Já faz tempo que eu venho falando que eu vou gravar as aulas para a gente conseguir praticar mais vezes, né? Praticar em casa, não praticar só na escola, porque acaba muitas vezes sendo pouco tempo para a gente conseguir aí se aprofundar nos benefícios do yoga. Uma vez só por semana, e às vezes ainda acaba que o aluno não consegue vir e acaba perdendo aquela semana. Então, gravar as práticas é uma forma da gente conseguir manter isso mais regular no nosso dia a dia, da forma como for mais fácil. Você pode fazer em qualquer horário, tá? Então, hoje consegui aproveitar que está fazendo sol, está fazendo tempo bom, parou um pouco aquelas chuvas e vim aqui para o parque para a gente fazer essa prática, porque eu achei interessante a gente, já que a gente vai iniciar esse processo, né, de aulas gravadas, fazer em um ambiente diferente do ambiente da escola. E aí eu trouxe vocês aqui nesse parque, tá? Parque bem legal, assim, eu gosto bastante disso aqui, essa abertura do espaço, da gente conseguir enxergar longe. Isso aqui é uma coisa que para mim eu gosto bastante. Sempre que preciso dar uma clareada, sempre que preciso dar uma pensada, vir para um lugar assim me ajuda bastante, tá? Então hoje eu vou praticar com vocês aqui, vou encontrar um lugarzinho legal aqui para estender o meu tapetinho e daqui a pouquinho a gente começa a nossa prática. Valeu, até logo! Voltei! Então, muito bem pessoal, vamos iniciar nossa prática. Queria ter ficado mais perto lá daquela paisagem, mas fica muito barulhento para lá. Então, eu resolvi ficar aqui nesse cantinho mesmo, que tem menos movimento, é mais tranquilo. Então vamos começar a nossa prática chegando, dando aquele momento de conexão, aquele momento para você fechar os seus olhos, respirar um pouquinho, trazendo essa consciência respiratória para o seu dia, para a sua prática. Lembrando que sempre que você inspira, leva a pressão do ar para baixo, para o abdômen, sentindo como se fosse se preenchendo da base até o topo, chegando ao peito. E soltando o ar devagar, esvaziando o peito, trazendo suavemente o abdômen para dentro. E assim você vai aos poucos entrando em um estado de relaxamento, de calma. O relaxamento que vai nos auxiliar aí ao longo da prática. Faça mais alguns ciclos, inspire profundamente. Vá conectando-se com o sentimento de gratidão pela sua vida, por estar aqui mais um dia. Deixe que esse sentimento preencha o seu corpo e que se manifeste agora na sua prática. Muito bem. E agora que você já configura esse estado de calma, de tranquilidade, já configura também o seu movimento respiratório, siga mantendo a respiração sempre bem ampla, bem profunda, e nós vamos agora ficar em pé, tá? Então traga-se à frente do seu tapetinho e aqui a gente vai começar bem devagar a construir aí a sequência que nós vamos fazer, uma saudação ao sol. Então sem forçar muito o corpo, você vai aqui inspirar, elevando os braços acima da cabeça, chegando lá em cima, entrelaça os dedos das mãos, vira a palma das mãos lá para o alto e cresça, espreguice o seu corpo aqui. Força bem os dedos dos pés lá no solo, cresça a coluna, inspira profundamente. Ao soltar o ar, desça o tronco à frente na direção do solo, joelhos flexionados, toque com o abdômen nas coxas e relaxe bem os ombros, solte a cabeça. Pode fazer um movimento pendular aqui, balançando para um lado e para o outro o seu tronco, soltando bem o pescoço. Sinta como se a cada balançar, a cada pendular que você faz com o seu tronco, a cabeça, ela acompanha o movimento.
Sinta o pescoço bem solto e relaxado. Muito bem. Vá cessando o movimento, mãos no solo e inspire, levando o pé direito lá para trás. Mas observe que a distância desse passo lá para trás é a distância em que você consegue passar com o joelho da linha dos dedos do pé esquerdo sem tirar o calcanhar esquerdo do solo. Toca o joelho direito lá no chão e aqui solta bem o quadril lá para baixo. Abre o peito, eleva a sua cabeça olhando lá para frente, fazendo uma inspiração bem ampla. Contraia o glúteo direito, vá descendo um pouquinho mais o quadril, não precisa forçar demais nessa primeira vez, mas já experimente até onde você consegue chegar, até onde o alongamento fica mais intenso. E na próxima vez que você soltar o ar, agora sim, suba o joelho direito, suba o quadril, leve a perna esquerda ao lado, pé esquerdo ao lado do direito, em Adho Mukha. E aqui, tracione o tronco no espaço entre os braços e vá aos poucos alternando a pressão dos calcanhares para o solo. Então você estende um joelho, e aí você troca, estende o outro, vai aos poucos mobilizando lá os seus tornozelos, vai sentindo o alongamento lá na panturrilha, na parte posterior da coxa. Inspire profundamente nessa posição e vá soltando as pernas. Pressiona o tronco mais na direção da perna que estende. Muito bem. Na próxima vez que você inspirar, lentamente, apenas desça o quadril, chegando aqui na posição da prancha, sustenta um pouquinho essa postura, ativa lá os seus braços, empurra os ombros, leva a contração para a região abdominal, para os glúteos, para as coxas. E na próxima vez que soltar o ar, pode tocar com os joelhos no solo e devagarinho, levando os cotovelos para trás e rente às costelas, desça o tronco ao solo. Aí, muito bem. Afaste as mãos, leve as mãos na linha dos seus olhos e aqui inspire, elevando. Empurre com as mãos o solo para baixo, desça bem os ombros, encaixe as suas escápulas, levando essa pressão do peito bem para frente, contraindo os glúteos. Faça uma inspiração bem ampla, relaxa o abdômen. Na próxima vez que você soltar o ar, traga de volta o tronco ao solo, as mãos ao lado da linha do peito, ative os dedos dos pés e na exalação, eleve o tronco, pode usar os joelhos se for necessário, quadris para cima novamente em Adho Mukha. Mais uma vez, pressione de forma alternada um calcanhar de cada vez na direção do solo. Pressiona também o tronco na direção da perna, quadris para o alto, inspire sem forçar demais o corpo, deixando com que o corpo aos poucos vá se abrindo, vá se adaptando à posição. E na próxima vez que você inspirar, pé direito lá para frente, aqui novamente. A distância do pé para frente é a distância que você consegue levar o joelho sem tirar o calcanhar do solo. Se tiver muito lá para frente, você vai perceber que o joelho está acima do tornozelo, aí você não trabalha tanto o tornozelo. Traz o calcanhar um pouquinho mais para trás, mas mantenha ele em contato com o solo. Tocou o joelho esquerdo lá no solo, desce bem os quadris, eleva a sua cabeça, abre o peito. Desce bem o quadril na direção do calcanhar direito, contraia o glúteo esquerdo, faça uma inspiração bem ampla. E na próxima vez que você soltar o ar, agora sim, subir os quadris, traga o pé esquerdo à frente ao lado do direito, joelhos flexionados, relaxa o tronco sobre as pernas. Você pode pressionar um pouquinho, pegando com as suas mãos nas suas panturrilhas ou tornozelos e puxando o tronco na direção da perna. Puxa a testa no espaço entre os joelhos. Eleva um pouquinho mais os quadris, estendendo um pouquinho mais os joelhos sem forçar. E na próxima vez que você inspirar, suba desenrolando a sua coluna. Deixa o pescoço e a cabeça subirem por último.
eleva os braços acima da cabeça, cresce lá em cima, ó, entrelaça os dedos, espreguiça bem o corpo, cria espaço entre as vértebras e soltando o ar, desça os braços ao lado do tronco, relaxando os ombros. Muito bem. Fizemos a primeira sequência para a gente pegar as posturas, ter uma ideia da respiração e agora a gente vai repetindo e tentando cada vez mais sincronizar a respiração com o movimento, tá bem? Então vamos lá. Começa com os pés afastados na linha dos quadris, começa esvaziando os pulmões. Inspire, eleve os braços. Experimenta agora contrair um pouquinho os glúteos, jogar os quadris lá para frente, tombar um pouquinho a cabeça. Solte o ar, desça o tronco à frente com os joelhos ainda flexionados, aproxima bem o abdômen das coxas, aproxima bem a testa lá dos joelhos. Inspire, levando o pé direito para trás, passe com o joelho esquerdo da linha dos dedos, toca o joelho direito no solo, abre, ó, eleva o tronco, abre o peito e eleva a sua cabeça. Desce bem os quadris. Você pode ir respirando normalmente, tá? Você não precisa seguir o ritmo que eu tô falando. E na próxima vez que soltar o ar, agora sim, pé esquerdo lá para trás. Adho Mukha, calcanhares para o solo, arrebita bem os quadris, empurra também o tronco na direção das pernas. Pode alternar aqui um calcanhar de cada vez para o chão, ou você já pode também fazer com os dois ao mesmo tempo. Então flexiona os dois joelhos e ao exalar, estende os dois joelhos, contrai as coxas, calcanhares para baixo. Empurra também o tronco no espaço entre os braços. Na próxima inspiração, traga o tronco na posição da prancha e aqui solte o ar descendo, se for necessário use os joelhos, se não, traga os cotovelos para trás, rente as costelas, segura a descida, lá embaixo. Agora, com as mãos na mesma posição, você inspira, empurrando o tronco para cima, elevando bem a cabeça. Não precisa tombar muito a cabeça lá para trás, pode ficar um olhar mais para frente. Contrai os glúteos, abra o peito, faz uma respiração aqui, relaxando bem o abdômen. E na próxima vez que soltar o ar, ativa os dedos dos pés e volta lá para o Adho Mukha, quadris para cima, dando um passinho para frente com o pé direito e um passinho com o pé esquerdo para ajustar o posicionamento. E novamente, flexione os dois joelhos, estenda quando soltar o ar os dois joelhos. Inspira, relaxa, solta o ar, estende e traciona bem. Mais um último ciclo. Solta o ar, estende bem, calcanhares para baixo. E na próxima inspiração, pé direito lá para frente. Novamente, desça bem os quadris. Leva bem o quadril lá na direção do calcanhar direito. Abra o peito, olha lá para frente. Contrai o glúteo esquerdo. E na próxima vez que soltar o ar, pé esquerdo para frente, ao lado do direito. Estenda um pouquinho mais os joelhos, mas não precisa ficar com os joelhos completamente estendidos. Use a tração das mãos para puxar um pouquinho a cabeça na direção dos joelhos. E na próxima vez que inspirar, suba desenrolando a coluna e elevando os braços acima da cabeça, contraindo os glúteos, jogando os quadris para frente, tombando um pouquinho mais o tronco para trás. Solte o ar, descendo os braços ao lado do tronco. Ai, muito bem. Já fiquei com calor, vou ter que tirar aqui esse casaco. Muito bem, tudo certo? E agora vamos voltar lá para a nossa sequência, tentando sincronizar ainda mais o movimento da respiração com o movimento corporal, tá bem? Agora a gente vai trazer um pouquinho mais de dinamismo para a sequência. Então começa esvaziando bem os pulmões, os pés na largura dos quadris, inspira levando os braços, traciona bem a coluna para cima, joga os quadris para frente, solte o ar, tombando o tronco à frente, joelhos ainda flexionados, mas o mínimo possível, aproxima bem a testa do espaço entre os joelhos. Inspira, pé direito lá para trás, desce bem os quadris, abre o peito e olha lá para frente. Solte o ar, Adho Mukha, levando o pé esquerdo ao lado do direito, quadris bem para cima, empurra o tronco no espaço entre as pernas. Inspira, posição da prancha. Sustenta um pouquinho
e solta o ar descendo o tronco. Lembre-se, se for necessário, use os joelhos, se não, desça devagar. Lá embaixo, inspire, elevando bem o tronco, empurrando bem o solo, desça os ombros, espreme o peito lá para frente, contrai os glúteos, solte o ar, volte ao Adho Mukha, calcanhares para baixo, tronco na direção das pernas. Inspira, pé direito lá para frente, desce bem os quadris, abre o peito, eleva a cabeça, solte o ar, pé esquerdo ao lado do direito, joelhos minimamente flexionados, tracione bem a testa na direção dos joelhos, inspira, desenrolando o tronco para cima, glúteos contraídos, traciona bem a coluna, solta o ar, descendo os braços ao lado do tronco. Inspira, eleva, traciona os braços lá para cima, solte o ar, descendo o tronco na direção das pernas, já mantendo as pernas estendidas na medida do possível. Inspira, pé direito lá para trás, tenta não tocar com o joelho direito no solo, desce bem os quadris, abre o peito, eleva a cabeça, solta o ar, Adho Mukha, leva os calcanhares na direção do solo, empurra o tronco na direção das pernas, inspira, posição da prancha, solta o ar descendo devagar, cotovelos para trás, rente as costelas, tocou no solo, pulmões vazios, inspira, empurra o tronco lá para cima, abre o peito. Solta o ar, Adho Mukha, quadris lá para o alto, calcanhares para o solo, inspira, pé direito lá para frente, tenta não tocar com o joelho esquerdo no solo, abre bem o quadril, abre o peito, solta o ar, pé esquerdo ao lado do direito, puxa bem a cabeça na direção das pernas. Inspira subindo e esticando bem o corpo lá para cima. Ó. Solte o ar, descendo os braços ao lado do tronco. Inspira, sobe. Cresce, solte o ar, descendo, aproxima mais o abdômen das coxas, traz a testa na direção dos joelhos. Inspira, pé direito lá para trás, abrindo já o peito, ó, abrindo o quadril. Solte o ar, Adho Mukha, pé esquerdo para trás, quadris para cima. Inspira, prancha. Solta o ar e desce. Segura a descida, força nos braços. Inspira, eleva o tronco, abre o peito, tomba a cabeça, solte o ar, Adho Mukha, quadris lá para o alto, calcanhares para baixo. Inspira, pé direito lá para frente, contraia bem os glúteos, olha o joelho esquerdo fora do solo, solte o ar, pé esquerdo ao lado do direito, leva bem a testa na direção das pernas, inspira, subindo. Desenrola o tronco, leva os braços bem para cima, solta o ar, descendo as mãos ao lado do peito, do tronco. Aí, mantenha a respiração sempre bem ampla, sempre bem profunda. Aumenta a respiração. Quanto mais devagar você conseguir fazer, mais você vai sentir esse desafio do avanço dentro da postura, do avanço dentro do movimento respiratório. Vamos fazer aqui mais alguns ciclos para a gente trazer isso com mais presença, com mais força. Começa alinhando o corpo, pés paralelos à linha dos quadris, faça aquela exalação bem ampla, esvazie bem os pulmões. Inspira, eleva os braços, leva mais os quadris para frente, tombe mais o tronco, solte o ar, deixa o tronco descer, leva o topo da cabeça para o solo, quadris para o alto. Inspira, pé direito lá para trás, desce bem os quadris, não toca o joelho direito no solo se for possível. Solte o ar, quadris para o alto, calcanhares para o solo, Adho Mukha. Inspira, posição da prancha. Solta o ar e desce devagar, ó, tanto na exalação quanto no movimento bem lento. Inspira, empurra o tronco lá para cima, contrai bem os glúteos, abre bem o peito, tomba a cabeça. Solte o ar, Adho Mukha, quadris para o alto, calcanhares para o solo. Inspira, pé direito lá para frente, levando mais o quadril para baixo, abrindo bem o peito. Solte o ar, pé esquerdo ao lado do direito, puxa bem a cabeça.
Inspira, sobe. Solta o ar, desce os braços. Inspira elevando os braços. Solta descendo o tronco. Inspira a perna direita lá para trás. Solta o ar levando a perna esquerda lá para trás em Adho Mukha. Inspira a prancha. Solta o ar e desce. Inspira empurrando o tronco, contrai os glúteos, abre o peito. Solta o ar, volta lá no Adho Mukha. Inspira pé direito lá para frente. Abre bem o peito, não toca o joelho esquerdo. Solta o ar, pé esquerdo ao lado do direito. Inspira subindo. Solta o ar, descendo os braços. Inspira. Solta o ar, descendo o tronco à frente. Experimente fazer com os olhos fechados, se for possível. Inspira, pé direito lá para trás. Solta o ar, pé esquerdo para trás, Adho Mukha. Inspira, posição da prancha. E solta o ar descendo. Inspira, sobe o tronco, contrai bem os glúteos, tomba a cabeça. Solte o ar, Adho Mukha, quadris para o alto. Leva os calcanhares bem para baixo. Inspira, pé direito lá para frente, desça bem os quadris. E solta o ar, levando o pé esquerdo ao lado do direito e puxando bem a cabeça na direção das pernas. Inspira e sobe. Cresce. Solta o ar descendo os braços. Vamos para a última sequência. Força. Inspirou, subiu. Solta o ar descendo. Prolonga mais. Inspira, pé direito lá para trás. Entra mais na postura, estica o corpo. Solta o ar, Adho Mukha. Pé esquerdo ao lado do direito. Inspira, prancha. Solta o ar e desce. Inspira, força, empurra o solo. Solta o ar, quadris para o alto. Inspira, pé direito lá para frente, desce bem o quadril, abre o peito. Solta o ar, pé esquerdo ao lado do direito, puxa bem, agora estende bem os joelhos. Inspira e sobe. Solta o ar descendo os braços, devagar. Mantenha os olhos fechados, relaxa o corpo. E sinta durante alguns instantes essa energia dentro do seu corpo. Perceba que a respiração ela quer sair do controle, mas você mantém através da sua vontade o ritmo respiratório bem amplo e lento. E essa agitação corporal e respiratória aos poucos vai cedendo e vai voltando ao ritmo mais tranquilo que você impõe. Vai ficando mais fácil inspirar e exalar de forma bem ampla, bem profunda e bem lenta. Muito bem. Agora, afaste os seus pés lateralmente, cerca aqui de 5 palmos, tá? Gire o seu pé direito para fora, braços na linha dos ombros, relaxa bem os seus ombros, não deixa os ombros ficarem enterrados lá, ó, nas orelhas. Solta os braços. O primeiro movimento que nós vamos fazer aqui é buscar algo lá diante, ó, lá na distância do seu braço direito, como se você se inclinasse lá para pegar algo, ó. Sente que o quadril aqui dá uma quebrada. E soltando o ar, você traz a mão direita, pode ser sobre a coxa, pode ser sobre a canela, pode ser sobre o tornozelo ou pode ser lá no solo. Aqui você decide. Glúteos contraídos empurrando os quadris para frente, braço esquerdo lá para cima, pode girar o seu rosto também lá para cima se não houver desconforto no pescoço,
ou você pode manter o seu olhar para frente, não tem problema nenhum. Respire profundamente aqui, levando a pressão do ar lá para o abdômen, estendendo bem o joelho direito, abra o peito. E agora, desça a mão esquerda lá atrás da coluna lombar, como se você quisesse tocar na sua perna direita, enlaçar o braço lá na coxa direita. E aqui, gire bem o ombro esquerdo para trás, abra bem o peito, contraia mais os glúteos, estenda o joelho direito, inspire profundamente, relaxando bem o tronco. E devagar vá soltando o ar e também soltando a postura, tirando o braço esquerdo de trás das costas, girando o tronco na direção agora da perna direita e relaxando o tronco sobre a perna. Se você estiver sentindo um alongamento muito intenso na parte posterior da perna direita, aí você flexiona um pouquinho o seu joelho direito, mas tenta, na medida do possível, estender o joelho e realmente se expor a esse alongamento. Claro que com muita gentileza, com muita calma. Faça aqui uma inspiração bem ampla. Solta o ar e relaxa mais o pescoço, solta mais a cabeça. E agora, relaxa, trazendo o joelho acima do tornozelo. Você vai flexionar o seu joelho direito e trazer o tronco para cima. Os braços novamente na linha dos ombros, chegando aqui na posição do guerreiro. Perna direita da frente, sempre empurrar para fora. Contrai bem os glúteos, estende bem o seu joelho esquerdo também. Olha lá na sua mão direita, faz uma respiração bem ampla aqui. Desce um pouquinho mais os quadris se for possível. E soltando o ar, mão esquerda na perna esquerda, estende o joelho direito e leva o braço direito agora para trás, sentindo como se houvesse uma linha que conecta os dedos da sua mão direita até os dedos do seu pé direito. E aí você cresce essa linha. Inspira bem amplo aqui. E solta devagar, retornando com o tronco ao centro, girando o pé direito para frente e novamente solte o ar, tombando agora o tronco para frente. Joelhos estendidos, relaxe bem a cabeça, solte os braços. Faça uma inspiração bem ampla, solte bem essa tensão nas suas costas, na sua coluna lombar. E na próxima vez que inspirar, eleve o tronco devagar, vá desenrolando a sua coluna para cima, para compensarmos agora esses movimentos para o outro lado. Então agora abra o pé esquerdo para fora, traga as mãos na linha dos ombros, nos braços na linha dos ombros novamente, e aqui glúteos contraídos, o primeiro movimento, quero buscar algo que está lá diante da minha mão esquerda, solta o ar, toca com a mão sobre a coxa, sobre a canela, tornozelo, solo, onde for possível para você nesse momento. O braço direito bem estendido lá para cima, abre bem o peito, contraia os glúteos, ao mesmo tempo que você vai relaxando essa lateral do corpo que está alongando. E então, traga a mão direita atrás da coluna lombar, levando a mão lá na direção da coxa. Se esse movimento for muito desafiador para você, você permanece com o braço orientado para cima, tá? Não precisa avançar se ainda não tá no tempo. E aqui relaxa o tronco, faz um ciclo, abre bem o ombro, abre o peito, solta o ar devagar. Muito bem. E na próxima vez que soltar o ar, solte também o braço de trás das costas, gire o tronco para baixo, agora na direção da perna esquerda, e relaxe o pescoço, solte a cabeça. Sinta o abdômen
próximo da sua coxa esquerda, ou até mesmo encostando de preferência, e relaxe bem a cabeça, solta o pescoço. Tá muito intenso, flexiona um pouquinho o joelho esquerdo. Faz mais um ciclo. Muito bem. E flexione o joelho esquerdo agora em cima do tornozelo. Traga o tronco para cima. Os braços agora na linha dos ombros, novamente, posição do guerreiro. Desça bem os quadris, deixa a perna esquerda sentir aqui a postura. Empurra a perna esquerda para fora, contraindo os glúteos. Respira profundamente. Muito bem. Na próxima vez que soltar o ar, estender o joelho esquerdo, mão direita sobre a perna direita, cresce o braço esquerdo, lá na diagonal para cima, ó. Imagine, visualize essa corda que está lá no seu pé e na sua mão e você agora cresce ela, você estica ela. Muito bem, solta o ar, braços na linha dos ombros novamente, pé esquerdo para frente, solte o ar, tombe o tronco à frente, relaxe bem a cabeça, solta bem o pescoço, traz o peso mais para as bordas externas dos pés, para você sentir lá também o alongamento nos tornozelos, e mais para frente, mais para a parte dos dedos dos pés. E arrebite os seus quadris, joelhos aqui bem estendidos. Inspire profundamente, levando a pressão do ar lá para o abdômen, e solte, relaxando bem o pescoço, a cabeça. Muito bem. E então, aqui devagarinho, toque com as mãos no solo, vá trazendo um pé na direção do outro, sem pressa, bem devagar. Aí, muito bem. E agora, com os pés na largura dos quadris, flexione os joelhos, vá descendo os seus quadris na direção dos calcanhares. Ó, você tira os calcanhares do solo. E aqui nós vamos dar uma alongadinha lá na planta dos pés. Então toque com as mãos no solo à frente e faça aqui um movimento, levando os joelhos, ó, você toca com os joelhos lá no solo e você traz de volta os joelhos para cima. Toca com eles lá no solo, volta com eles para cima. Traz o peso mais para os dedos maiores dos pés, para você sentir bem esse alongamento lá na planta dos pés. Pode ser um alongamento bem delicado, bem sensível, então faça devagarinho, sem pressa. Se não dá para tocar o joelho ainda lá na frente, não toca. Vai deixando o corpo soltar naturalmente, sem pressa. E se você já está tranquilo nesse alongamento, então permaneça com os joelhos lá encostados no solo e traga o tronco sobre os calcanhares, trazendo mais peso sobre os pés e trazendo mais intensidade nesse alongamento. Faça uma respiração bem ampla aqui. Muito bem. E devagarinho pode sair desse alongamento, movimentar um pouquinho os dedos dos pés. E agora você pode se sentar com as pernas cruzadas, da forma que for mais confortável para você. Você pode sentar-se com um pé abaixo, os dois tornozelos abaixo dos joelhos, ou você pode sentar com um tornozelo à frente do outro, da forma que você sinta que o seu quadril fica mais estável, que a sua coluna fica mais alinhada, o topo da cabeça ele se eleva na direção do teto. E aqui você traz a sua atenção até a respiração, fazendo algumas respirações bem amplas, bem profundas, expandindo o seu abdômen, soltando o ar sempre de maneira profunda. Você traz o abdômen para dentro para que essa pressão auxilie no esvaziamento dos pulmões. Relaxe os braços, os ombros. E relaxe também a sua fisionomia, relaxe o seu rosto. E durante alguns instantes, perceba
como você se sente nesse momento. Como está o seu ambiente interno depois dessa prática? Como você sente também o seu corpo? Se você foi desafiado durante a prática, não só no nível físico, mas também no nível mental, quais foram os pensamentos que surgiram durante a prática. Perceba todas essas flutuações mentais, pensamentos que surgem, e note que você pode não dar a atenção a eles, mas voltar a sua atenção para a sua respiração, permitindo com que o seu corpo relaxe. Conecte-se com o sentimento de gratidão pela sua vida, por esse momento, pela maneira como você se sente agora. E assim, una a palma das mãos em frente ao peito, fazendo uma inspiração bem ampla. E assim nós finalizamos a nossa prática. Com meu muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado dessa aula, nesse ambiente novo, nesse ambiente diferente. E nos vemos na nossa próxima oportunidade, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!